Olá, gestores e gestoras escolares, sejam bem-vindos para mais um Palavra Jurídica, onde aqui você manda as suas dúvidas que eu vou responder, né? Essas dúvidas são aquelas que acontecem no dia a dia das nossas escolas. E essa semana, olha só o que aconteceu numa escola aqui do Rio de Janeiro. Olha lá, ó. Uma escola realizou uma prova de matemática onde a instrução era assinale a alternativa correta. O aluno assinalou a resposta certa, mas o professor deu pontuação 0, porque o desenvolvimento do cálculo apresentado estava incompleto. O aluno e seus pais contestaram a nota. Como o gestor da escola deve intervir para mediar o conflito, garantindo a lisura do processo avaliativo e o direito do aluno à correção justa com base nos princípios pedagógicos. Caramba, isso é uma situação muito desconfortável para a escola, né? O professor elaborou uma questão, a questão pode ter sido até uma questão muito bem elaborada, bem escrita, né? Nos modelos que mandam aí a nossa educação, tá certo? E a questão não tinha vício nenhum, a questão estava perfeita, mas era uma questão de múltipla escolha. Na questão de múltipla escolha, você marca a opção correta, tá certo. Você não tem que desenvolver cálculos, a não ser que na questão esteja escrito, demonstra através de cálculos como você chegou nessa resposta, né? Ou apresente os cálculos necessários. Se não tinha isso, o aluno acertou a questão. Mas o professor, ele não concordou com isso. Por quê? Porque ele sempre mencionou em sala de aula de que ele só aceitava a resposta certa com desenvolvimento do lado, embora ele não tenha escrito isso na prova. Essa era a alegação do professor. Já a alegação do aluno e de seus pais era que não, se a questão é objetiva e não está claro na prova que esses cálculos devem ser apresentados, ele não pode dar errado nessa questão. E aí? E a escola nessa situação, como é que ela vai mediar esse conflito? O que a escola tem que fazer? Aceita ou não aceita essa questão? Tem base legal que explica isso? Vamos ver, né? Deve ter essa base legal. Olha lá, ó. A LDB, no seu artigo 24, inciso 5º, diz o seguinte pra gente, ó. O princípio pedagógico essencial é garantir uma avaliação justa, contínua e diagnóstica, conforme a LDB, artigo 24, inciso 5. Se o aluno marcou a resposta certa, a atribuição de nota 0 pode ser considerada injusta, caso a metodologia de resolução não fosse explicitamente parte do problema. Ou seja, se não está na prova, demonstre através dos cálculos, o professor não pode dar errado na prova, mesmo que ele tenha falado em sala de aula. Ele precisa entender que a prova tem que ser clara, para não prejudicar o aluno. E não é você, gestor, você, diretor, que está falando isso para ele, que está falando isso é a lei. É a LDB. Lá no seu artigo 24, inciso 5. Ela diz que a prova deve ser justa, contínua e diagnóstica. Então, esse debate ele é importante até para acabar com essa discussão, é mostrar para o professor aonde essa mãe e esse pai estão amparados pela lei. Logo, essa questão ela deve ser validada sem nenhum peso na consciência está interferindo no trabalho do professor. Não, não está. Você só está sendo justo e agindo de acordo com o que manda a lei, né? E aí, para que isso não ocorra, o que o gestor tem que fazer? Ele tem que mediar o diálogo entre o professor e os pais do aluno para avaliar o caso. Ora, o que é fazer essa mediação? É mostrar para o professor, chama o professor, conversa com ele, mostra a LDB, mostra o artigo 24, inciso 5, e diz para ele que a questão que ele fala lá, ela não pode ser incompleta naquilo que ele queira pedir, né? Então ela tem que ser justa. E como ele não pediu para demonstrar o cálculo, sim, ela tem que ser validada. E uma vez entrando de comum acordo com o professor
professor simplesmente recorrige a prova, dá certo na questão e vida que segue. Não vamos tumultuar uma coisa onde não há preciso ter tumulto. É só conversar, tá certo? Bom, é importante também constar no projeto político-pedagógico da escola, né? Porque lá no projeto político-pedagógico da escola tem que haver os critérios de avaliação. E esses critérios de avaliação, eles devem, inclusive, previsionar como é que a prova tem que ser elaborada. Tem um regulamento interno, tem que ser passado para o professor um regulamento interno, para que não tenha mais esse tipo de erro na escola, tá certo? Bom, promover a revisão da questão ou ajuste da pontuação se necessário. Revisa a questão. E aí, professor, vai pedir desenvolvimento, não vai pedir desenvolvimento? Se quiser desenvolvimento, tem que colocar na questão, senão o aluno não é obrigado a imaginar aquilo que o senhor quer, né? Então, tem que estar tudo documentado, tudo bonitinho, tá? E qual é o objetivo quando a gente faz esse alinhamento na escola? É promover o aprendizado do aluno. A gente não quer fazer nenhum tipo de pegadinha com o aluno. Eu tenho certeza que o professor também não, né? O que a gente quer é que o aluno aprenda. E para promover um aprendizado adequado para o aluno, essa prova, ela deve ser uma prova justa. Ela deve ser uma prova que realmente cobre aquilo que foi trabalhado em sala de aula e tem que estar claro, nítido na prova, sem ter nenhum tipo de dupla interpretação. Tudo bem? Com isso, a gente respeita aí as normas pedagógicas, faz uma prova de excelência e fica tudo em paz. Ok? Aqui acaba mais um Palavra Jurídica. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.